Mesa de Terreiro, com Pai Benedito e equipe Saravazinho. Salve, meus filhos! Sejam muito bem-vindos à Escola Saravazinho e ao nosso podcast Mesa de Terreiro. Aqui nós não divulgamos a verdade, apenas dividimos o conhecimento. Hoje vamos conversar sobre as mentiras e verdades na mediunidade. Quando a gente fala de mediunidade, cada cabeça já cria uma imagem diferente. Tem gente que imagina um vulto descendo do teto, uma voz estranha saindo do nada, uma força empurrando o corpo. Outros pensam que é como nos filmes, onde o espírito toma conta da pessoa, vira os olhos, muda o tom da fala e faz um espetáculo que mais parece teatro do que energia. Muita gente, por falta de orientação, acredita que mediunidade é algo distante, misterioso, perigoso ou reservado só para quem nasceu marcado. E assim carregam medos que não são deles, são medos ensinados. Tem quem ache que mediunidade é viver rodeado de sinais o tempo todo, ver sombra atrás da porta, sentir arrepio como se fosse aviso, qualquer dor de cabeça já virar encosto. E tem quem pense o contrário, que mediunidade é glamourosa, cheia de poderes, revelações, previsões e milagres. As duas visões são distorcidas. De um lado, o terror, do outro, a fantasia. Nenhuma delas ajuda. Essas imagens criadas pela imaginação das pessoas acabam afastando quem realmente poderia se conhecer melhor. Por que, meus fios? Quando a gente acha que mediunidade é um espetáculo, a gente esquece que ela acontece no silêncio. Quando a gente pensa que mediunidade é coisa de filme, a gente deixa de perceber que ela é corpo, é sensação, é energia fina que toca devagar. E quando a gente acredita que mediunidade é privilégio de poucos, a gente se afasta do mais importante. Todo ser humano tem percepção, tem campo energético, tem sensibilidade. A diferença é só o jeito que cada um sente, e é por isso que vale a pena desmontar esses mitos, para que vocês enxerguem a mediunidade como ela é, natural, simples e humana. E antes de continuarmos a nossa prosa, se você ainda não conhece nossos livros e cursos, acesse saravazinho.com.br e agora vamos continuar. Essas ideias tortas sobre a mediunidade não nasceram do nada. Elas vieram sendo plantadas devagar, ao longo de muitos anos, como quem repete uma história sem saber de onde ela veio. Primeiro, vieram os filmes e novelas, que precisavam de drama para vender emoção. Então, transformaram médiums em personagens assustadores, guias em monstros e sintonia em possessão. A imagem ficou marcada. Se não tiver olho virando, corpo tremendo e atmosfera pesada, o povo acha que não tem espiritualidade acontecendo. É ficção, entrando pela porta da frente e virando verdade na cabeça das pessoas. Depois tem a influência das religiões que se afastaram da ideia de energia e passaram a tratar tudo como milagre ou castigo. Muitas delas criaram medo, controle, ameaça. Diziam que sentir algo era coisa do mal, que ouvir a intuição era perigo, que qualquer sensibilidade era pecado. A pessoa cresceu ouvindo isso e guardou dentro do corpo um medo que não era dela. Cresceu achando que tudo que não entende é ameaça. E tem também as histórias contadas no boca a boca. Histórias de avó, de vizinho, de alguém que viu, de alguém que ouviu falar.
Narrativas sem contexto, sem explicação, que vão ganhando exagero a cada repetição. Uma sombra vira entidade, um arrepio vira aviso, uma tontura vira manifestação. As pessoas não têm culpa. Elas repetem aquilo que receberam sem saber que muita coisa ali não tem fundamento. O resultado é esse mundo de fantasias, temores e exageros que não ajudam ninguém a entender o próprio campo energético. As pessoas crescem acreditando mais no medo do que na percepção. E assim, quando a energia muda, ao invés de observar, elas se assustam. Por isso, meus filhos, é tão importante desfazer essas heranças. Não para negar a espiritualidade, mas para devolver a ela sua forma verdadeira, simples, natural e sem palco. Essa história de que mediunidade é um dom raro, presente divino, entregue apenas para alguns escolhidos, é uma das mentiras mais antigas que se espalharam pelo povo. E talvez seja também uma das mais cruéis. Porque quando alguém acredita que mediunidade é privilégio, automaticamente acredita que está excluído, que não pertence, que não tem valor espiritual. E isso machuca profundamente quem sente algo diferente e não sabe como nomear. Essa mentira nasceu em épocas antigas, quando o conhecimento espiritual era visto como poder. Quem sabia alguma coisa usava esse saber para controlar, para impor medo, para se colocar acima dos outros. Quanto menos o povo entendia, mais fácil era criar um ar de mistério em volta da mediunidade, como se fosse algo distante, inalcançável, uma espécie de coroa espiritual que cai apenas na cabeça de quem tem missão especial. Isso alimentou gerações de insegurança, silêncio e culpa. Mas a verdade, meus filhos, é mais simples do que vocês imaginam. Mediunidade não é dom, não é milagre, não é presente exclusivo. Mediunidade é percepção humana. Está no corpo, na energia, na estrutura sensorial de todos nós. É como a capacidade de ouvir. Algumas pessoas escutam mais aguçado, outras têm ouvido mais treinado, mas praticamente todos têm o mecanismo. A mediunidade funciona assim. A diferença não está em ter ou não ter, e sim em como cada pessoa sente. Tem gente que percebe energia como um toque sutil no corpo, um calor, uma mudança de respiração. Outros captam pela intuição, pelos pensamentos que chegam mais claros. Há quem sinta emoção que não é sua, quem capte vibração do ambiente, quem tenha sonhos mais sensíveis. E tem aqueles que, mesmo sem perceber conscientemente, já têm um campo que responde ao que está ao redor. Isso não faz ninguém melhor ou pior, faz humano. O problema dessa mentira é que ela cria uma elite espiritual imaginária. De um lado, os que se acham escolhidos, do outro, os que se sentem excluídos. E nenhum dos dois lados vive a mediunidade de forma saudável. Os primeiros carregam um peso que não precisavam carregar, se achando responsáveis por tudo e todos, como se tivessem obrigação de salvar o mundo. Os segundos se diminuem, acreditando que nunca serão suficientes, que nunca terão capacidade de servir, que não têm lugar dentro de uma casa espiritual. E assim, por causa dessa ilusão, muita gente abandona seu caminho. Já vi fios que tinham sensibilidade linda, clara, delicada, desistirem porque alguém disse: "Você não nasceu para isso".
Já vi pessoas com percepções profundas se calarem por anos, com vergonha de compartilhar suas experiências, achando que estavam inventando coisa da cabeça. Já vi gente sentindo energia intensa, mas ignorando por achar que não é médium de verdade. Tudo fruto da mesma mentira. Mas quando você entende que mediunidade é natural, tudo muda. Você para de se comparar com os outros, para de esperar um sinal espetacular, para de buscar aprovação e começa a ouvir o próprio corpo, que sempre falou com você. A mediunidade deixa de ser espetáculo e vira ferramenta, deixa de ser peso e vira caminho, deixa de ser privilégio e vira responsabilidade consciente. E digo mais, meus fios. O que define um médium não é a quantidade de sensação que ele tem, nem o tamanho da sua sensibilidade, nem quantas vezes ele incorporou. O que define é a maturidade para lidar com o próprio campo, a humildade para aprender e a clareza de que guia nenhum quer palco, quer sintonia. Por isso, tirem essa mentira da cabeça. Mediunidade não é para poucos, é para quem decide se observar, se organizar e se responsabilizar pela própria energia. Não é uma coroa na cabeça de ninguém. É um caminho interno, simples e humano, e todo ser humano pode trilhar. Essa é uma das ideias mais distorcidas que ainda circulam por aí. A crença de que o guia toma o corpo do médium, como se arrancasse a consciência dele e colocasse outra no lugar. Essa imagem é tão forte que muita gente cresce com medo da própria espiritualidade, achando que vai perder o controle, desmaiar, apagar ou virar um boneco na mão de algo que ela não entende. Mas isso não é mediunidade. Isso é fantasia antiga, alimentada por filmes, histórias mal contadas e interpretações apressadas do que acontece dentro de um terreiro. Vamos colocar tudo no lugar. Guia nenhum invade corpo de médium. Guia nenhum empurra a consciência para fora. Guia nenhum pega o comando da pessoa como se estivesse dirigindo um carro. Isso não existe. O que existe é sintonia, que é uma conexão energética não física entre dois campos, o do médium e o da entidade. É como duas vozes que passam a cantar no mesmo ritmo, sem que nenhuma delas precise se calar para a outra aparecer. O corpo continua sendo do médium. As sensações continuam passando pelo médium e a consciência continua acordada, ainda que de forma diferente. O que muita gente chama de perder o corpo nada mais é do que uma mudança de estado. O médium entra num nível de atenção diferente, mais sutil, mais sensível. A energia do guia encosta, expande, organiza e o corpo sente. Pode vir um relaxamento, uma leveza, um peso nas pernas, um calor no peito, mas o comando nunca sai das mãos da pessoa. O que ela sente é ampliação de percepção, não perda de controle. A confusão acontece porque algumas linhas trabalham com uma sintonia mais profunda, onde o médium reduz a atenção nos pensamentos para ouvir o guia com mais clareza. E aí, quando ele relaxa a mente, muita gente de fora acha que ele apagou. Mas apagamento não é regra, não é necessidade, não é prova de nada. É só um estilo de trabalho, um modo específico de sintonia usado por alguns médiums, nunca por todos. E mesmo nesses casos, o corpo continua respondendo ao médium. Se você cutucar, ele sente. Se você falar, ele ouve. Se algo estiver errado, ele volta imediatamente.
Outra parte da mentira vem da ideia infantilizada de que a entidade precisa possuir o corpo para trabalhar. Isso é influência de filme de terror, onde tudo que é espiritual aparece como invasão. Na Umbanda, meus fios, guia não invade, guia coopera, guia não toma, guia orienta, guia não domina, guia se alinha. Toda entidade séria respeita o limite do campo do médium, sua saúde, seu emocional e seu tempo. Um guia nunca faz mais do que o médium aguenta, nunca força, nunca empurra. E tem mais. Quando o médium entende que o corpo é dele o tempo inteiro, a experiência muda completamente. Ele para de ter medo, para de tentar fugir, para de achar que vai desmaiar. Passa a observar o corpo com mais calma, entender a energia, se ajustar ao movimento e, com isso, a sintonia fica mais limpa, mais estável, mais equilibrada. O problema dessa mentira é que ela coloca o médium numa posição de fragilidade, como se fosse uma porta aberta, vulnerável a qualquer coisa que quisesse entrar. Isso só cria pânico, ansiedade e tensão, justamente o oposto do que a mediunidade precisa para funcionar. Porque mediunidade é consciência, não apagamento, é presença, não ausência, é parceria, não invasão. Então, meus fios, quando vocês ouvirem alguém dizendo que a entidade tomou o corpo, saibam que isso é só forma de falar, não realidade energética. O corpo continua sendo do médium. A consciência continua existindo. O guia só se aproxima, organiza, inspira e orienta. É um encontro, nunca um sequestro. E quando vocês entendem isso, percebem que mediunidade não é perder a si mesmo, é se conhecer mais profundamente. Essa é uma das mentiras mais silenciosas e mais destrutivas que existem dentro dos terreiros e fora deles. A ideia de que, se você não sente arrepio, calor, peso, tontura, vibração ou qualquer outra sensação marcante, então você não é médium. Essa mentira cria comparação, insegurança e vergonha. Faz muita gente boa se calar, achando que não serve, que não presta, que não tem nada a oferecer. Mas a verdade é que sentir pouco não significa sentir menos, e sentir diferente não significa não ser médium. Vou explicar com calma. Cada ser humano nasce com um campo energético próprio, um jeito de perceber, de processar, de reagir. Tem gente que sente tudo no corpo físico, arrepia fácil, treme, esquenta, sente o ar mudar. Tem gente que sente pela emoção, o coração aperta, a tranquilidade chega, a intuição fica mais nítida. Tem gente que sente pelo pensamento ideias que chegam com mais clareza, respostas que aparecem do nada, uma percepção silenciosa que orienta. E tem gente que sente tão internamente que parece que não sente nada. Mas essa ausência de sensação forte não significa ausência de mediunidade. Significa apenas que o canal daquela pessoa trabalha de forma mais sutil. E sabe o que acontece quando o canal é mais sutil? A pessoa acha que não tem nada, porque ela compara. Ela vê o colega tremendo, incorporando, chorando, sentindo peso no ombro e acha que isso é ser médium de verdade. Mas isso não é medida de nada. Isso é apenas manifestação corporal e cada corpo manifesta de um jeito. O perigo dessa mentira é que ela cria expectativa.
A pessoa espera sentir um arrepio específico, uma força chegando, uma presença intensa. Como isso não acontece, ela acha que falhou, acha que é incapaz, acha que não tem guia. E aí, por acreditar nessa fantasia, passa por cima de sinais mais discretos que o corpo dela realmente dá. Por quê, meus fios? Todo mundo sente alguma coisa, só que do próprio jeito. Tem médium que parece uma antena de alta voltagem. Qualquer movimento energético já dá sinal. Tem médium que é como água parada. Sente devagar, profundo, sem espetáculo. E tem médium que só percebe quando está muito conectado, quando a sintonia fica alinhada. Isso não faz ninguém mais ou menos mediúnico, faz diferente. Muita gente que trabalha com energia há décadas quase não sente nada no corpo. E isso não diminui a força do trabalho. Pelo contrário, quanto mais o médium entende, menos o corpo precisa gritar. O corpo só faz barulho quando a mente ainda está aprendendo a ouvir. Quando o médium amadurece, a energia fica suave, firme, silenciosa. E muita gente confunde silêncio com ausência. Outro problema dessa mentira é que ela faz o iniciante forçar sensação. A pessoa tenta sentir algo e, como não sente, cria tensão. O corpo fica rígido, o campo fecha, a mente trava. E quanto mais trava, menos percebe. Sensação não é algo que se arranca, é algo que se observa. Se a pessoa para de tentar adivinhar, ela começa a perceber o que realmente está acontecendo. Uma mudança na respiração, uma calma diferente, um pensamento que chega do nada, um alinhamento interno. É por isso que eu sempre digo, mediunidade não começa pelo corpo, começa pela consciência. O corpo só dá sinais porque a consciência ainda não aprendeu a traduzir energia de outro jeito. Tem médium que sente calor porque o corpo dele responde assim. Tem médium que não sente nada porque o corpo dele não precisa responder assim. Isso não define o valor de ninguém. Então, meus fios, deixem essa mentira no passado. Se vocês não sentem nada, isso não é um atestado de ausência, não é um você não é médium, não é um se encontra em outra religião. Significa apenas que o seu canal tem outro jeito de trabalhar. E quando você entende isso, para de exigir espetáculo e começa a observar o que realmente importa. A mudança interna, a intuição que aflora, o campo que organiza, a energia que se alinha. Mediunidade não é sinônimo de sensação. Mediunidade é sinônimo de percepção. E percepção é muito maior do que qualquer arrepio no braço. A ideia de que ser médium é sinônimo de sofrimento constante é uma das crenças mais pesadas e distorcidas que a espiritualidade já carregou. Durante muitos anos, repetiram que médium tem que aceitar dor, cansaço, pressão, desgaste e turbulência como se fossem parte obrigatória do caminho. E essa visão, além de ultrapassada, faz muita gente acreditar que mediunidade é um fardo inevitável, quando, na verdade, essa narrativa só existe onde falta conhecimento sobre energia e sobre o corpo humano. Essa mentira se espalhou porque antigamente o médium era tratado como ferramenta e não como pessoa. Era visto como alguém que precisava se sacrificar para provar seu compromisso espiritual. Quanto mais abatido ele ficasse, mais o povo dizia que ele estava trabalhando muito. Essa imagem do médium cansado, adoecido e emocionalmente quebrado virou símbolo de dedicação, mas nunca foi símbolo de equilíbrio. Essa mentalidade antiga romantizou a exaustão e transformou o desgaste em virtude.
Só que a espiritualidade não trabalha assim. Nenhum guia sério exige que o médium adoeça para cumprir sua função. Nenhuma entidade quer que seu médium viva esgotado, sobrecarregado ou emocionalmente destruído. Isso não fortalece sintonia, enfraquece. Um campo cansado é um campo vulnerável. Um médium que não dorme, não respira, não organiza a própria rotina e não coloca limite, perde percepção, perde clareza e perde estabilidade energética. Isso não é mediunidade, é consequência do descuido. Muitas das coisas que as pessoas atribuem à mediunidade, peso, dor, exaustão, irritação, ansiedade, são, na verdade, resultado direto de vida mal organizada. O corpo fala antes da energia. Quem não descansa, sente. Quem vive em estresse, sente. Quem carrega problemas emocionais sem resolver, sente. O problema é que muitos confundem isso com carga espiritual, quando é apenas corpo cobrando o básico. Essa mentira do médium sofredor também cria comportamento perigoso. Tem gente que acha que se não está sofrendo, não está trabalhando espiritualmente. Aí, força a sintonia, entra em ritual desequilibrado, tenta carregar mais do que aguenta, acha bonito exagerar. E quanto mais força, mais quebra o próprio campo. Sofrimento não é sinal de mediunidade, é sinal de falta de autocuidado. Quando a mediunidade é vivida do jeito certo, ela traz mais organização, não mais caos. O médium aprende a ler o próprio corpo com calma, a identificar quando é energia e quando é emocional, a diferenciar cansaço físico de desgaste espiritual. Aprende a respirar, a alinhar, a se centrar, a dizer não, a colocar limite. Aprende a servir sem se destruir. E, quando isso acontece, a sintonia fica mais limpa, o guia trabalha com mais precisão e o médium descobre que espiritualidade não exige sofrimento, exige consciência. O problema nunca foi a mediunidade. O problema foi a forma como ensinaram o povo a lidar com ela. Transformaram o médium em mártir, quando ele deveria ser canal. Criaram a ideia de que dor é sinal de evolução, quando na verdade é sinal de desajuste. E repetiram tanto isso que virou verdade para muita gente. Mas está na hora de desfazer essa imagem. Está na hora de ensinar que mediunidade equilibrada se constrói com rotina, descanso, clareza e responsabilidade. Ser médium não é carregar todas as dores do mundo, não é aceitar peso alheio como obrigação, não é viver caindo, chorando, tremendo, doendo. Ser médium é aprender a não se deixar derrubar. É fortalecer o campo, não sacrificá-lo. É servir com firmeza, não com sofrimento. O médium não foi criado para ser mártir, foi criado para ser ponte. Mediunidade é uma capacidade humana e natural, e essa é uma das verdades mais simples e mais mal compreendidas dentro da espiritualidade. Não tem nada de sobrenatural, extraordinário ou místico demais. Ela não é um fenômeno que acontece fora da natureza humana, ela faz parte dela. Todo ser humano nasce com um campo energético, com percepção, com sensibilidade e com mecanismos internos que respondem ao ambiente. A mediunidade é apenas um desses mecanismos funcionando de forma mais consciente. Quando falamos que mediunidade é natural, estamos dizendo que ela é parte do funcionamento do corpo. O campo energético é tão real quanto o sistema nervoso, o emocional ou o imunológico. Ele reage a estímulos, identifica mudanças e se ajusta quando precisa.
A diferença é que, enquanto o sistema nervoso trabalha em impulsos elétricos e o emocional trabalha em sensações internas, a mediunidade trabalha em percepção energética, algo que nem todo mundo aprendeu a observar. Essa naturalidade da mediunidade assusta muita gente, porque ela foi ensinada como algo de outro mundo. Por décadas, associaram mediunidade a fenômenos grandiosos, manifestações intensas, incorporações dramáticas e experiências que parecem sair de livros ou filmes. Mas isso é distorção. A mediunidade verdadeira não exige espetáculo. Ela é sutil, é interna, é orgânica, ela acontece no corpo antes de acontecer na mente. E acontece no campo antes de se tornar visível. Quando você tira o peso místico da mediunidade, começa a enxergar que ela se parece muito com outras capacidades humanas. Tem gente que nasce com facilidade para música. Outros têm habilidade natural para matemática. Alguns têm intuição aguçada, percepção emocional profunda, sensibilidade acima da média. A mediunidade funciona exatamente assim, um conjunto de percepções internas que podem ser treinadas, ampliadas e refinadas com prática e orientação correta. A ideia de que mediunidade é um dom divino cria separação. A verdade de que mediunidade é natural cria compreensão. Quando uma pessoa entende que a percepção que ela tem, seja leve ou intensa, faz parte do próprio funcionamento do corpo, ela deixa de se sentir estranha, ela para de se comparar com os outros. E, principalmente, ela para de ter medo. A base energética da mediunidade é clara. O corpo humano capta vibração, temperatura, densidade do ambiente, intenção das pessoas e mudança de campo com muito mais precisão do que a mente consegue entender. É por isso que, em muitos casos, o corpo sente antes de você perceber. Uma mudança no ambiente pode gerar calor, peso, leveza, pressão na cabeça ou mudança na respiração. Isso não é sobrenatural. Isso é o corpo respondendo ao campo. Quando o médium aprende a observar essas respostas, ele percebe que sempre teve sinais. O problema é que nunca soube interpretar. As sensações que ele achava que eram emocionais muitas vezes eram energéticas. Os incômodos que atribuía ao psicológico muitas vezes eram falta de organização do campo. A intuição que desprezava era a sensibilidade, funcionando do jeito certo. E como qualquer capacidade natural, a mediunidade pode e deve ser treinada. Treinar mediunidade não é fazer ritual exagerado. É aprender a respirar, a organizar o corpo, a alinhar a mente, a reconhecer sensações, a identificar o que é seu e o que é externo. É fortalecer o campo para que ele responda de forma clara e estável. É desenvolver confiança e presença. É tirar a energia da confusão e levar para a consciência. O fato de ser natural também significa outra coisa importante. Mediunidade não é desconectada da vida. Quanto melhor a pessoa cuida da saúde física, emocional e mental, mais equilibrada a mediunidade fica. Um campo alimentado por sono, alimentação, respiração, calma e rotina funciona muito melhor do que um campo alimentado por ansiedade, cansaço e tensão. Isso prova que mediunidade não está acima da natureza humana, ela depende dela.
Ver mediunidade como capacidade natural também ajuda a tirar a ilusão de que só sente quem nasceu para ser médium de terreiro. A mediunidade serve para a vida, para perceber ambiente, para entender energia das pessoas, para se orientar, para construir clareza. Terreiro é só um dos caminhos possíveis, não a única função da sensibilidade. No momento em que a pessoa entende que mediunidade é humana, natural e treinável, o medo desaparece e o controle aparece. A espiritualidade deixa de ser mistério e vira conhecimento. E o médium deixa de ser espectador da própria vida energética e passa a ser protagonista dela. A verdade é que cada pessoa sente a mediunidade de um jeito, e isso é um dos pontos mais importantes e mais esquecidos dentro da espiritualidade. Existe uma tentativa antiga de padronizar a experiência mediúnica, como se todo médium tivesse que sentir a mesma coisa no mesmo lugar do corpo, com a mesma intensidade. Isso gera comparação, frustração e muita confusão. O que ninguém explica é que o campo energético de cada pessoa funciona como uma impressão digital, único, individual e não replicável. O corpo é o primeiro responsável por essa diferença. Cada organismo reage à energia de acordo com sua estrutura física, emocional e sensorial. Tem gente que tem mais sensores internos, que percebe qualquer pequena mudança, sente calor, frio, pressão, leveza, formigamento. Outras pessoas têm o corpo mais silencioso e a energia chega como uma mudança emocional. Um alívio, uma tranquilidade repentina, uma clareza que antes não tinha. Há aqueles que sentem tudo como intuição, como pensamento organizado, como insight. E também existem os que só percebem a energia quando ela está muito forte, e nada disso define a força da mediunidade. A mente também influencia o modo como cada um sente. Pessoas muito racionais costumam perceber a energia como pensamento, compreensão repentina ou ideias que surgem com facilidade. Já pessoas mais emocionais podem sentir a mediunidade com mais intensidade no coração, no estômago, nas emoções internas. Quem é muito ligado ao corpo percebe primeiro nas sensações físicas. E quem tem tendência à ansiedade pode confundir sintomas emocionais com manifestações espirituais, o que exige clareza, treino e autoconhecimento. A história de vida igualmente interfere. Pessoas que cresceram com medo da espiritualidade geralmente bloqueiam sensações sem perceber. O corpo sente, mas a mente não deixa interpretar. Já aqueles que cresceram em ambiente acolhedor podem sentir com mais naturalidade. Há médiuns que só começam a perceber a espiritualidade depois de resolver questões emocionais, pois antes disso o campo estava fechado. E tem gente que nunca sentiu nada fora da curva até entrar num terreiro e o despertar acontece naturalmente, sem espetáculo. Dizer que todos precisam sentir as mesmas coisas é ignorar o funcionamento da energia. A mediunidade não é uniforme, ela é personalizada. Cada campo reage da forma que consegue, da forma que aprendeu e da forma que está preparado. É por isso que alguns médiuns se emocionam, outros relaxam, outros sentem calor, outros tremem, outros não sentem absolutamente nada de físico, mas percebem a diferença no pensamento. Nenhuma dessas formas é superior ou inferior.
Essa diversidade de percepção deveria ser ensinada desde o começo, porque muita gente boa se perde tentando imitar a sensibilidade alheia. Tem médium que quer arrepiar igual ao colega, que quer sentir peso, que quer ouvir voz, que quer ver imagem, que quer ter a mesma manifestação física do outro. E nessa busca por igualar o que não pode ser igualado, acaba ignorando as próprias sensações legítimas, que são mais sutis, internas e profundas. Outro ponto importante é que a sensibilidade muda com o tempo. Um médium pode começar sentindo muito e depois sentir menos, à medida que a sintonia fica mais limpa. Pode começar sentindo nada e, com treino, perceber sinais mais claros. Pode sentir por períodos e depois entrar em fases de silêncio. Essa dinâmica é natural, faz parte do amadurecimento do campo. Quanto mais organizado o médium fica, menos o corpo precisa gritar. Quanto mais clareza ele tem, mais suave a percepção se torna. E ao contrário do que muitos acreditam, sentir pouco não significa ser fraco. Às vezes, o médium que sente menos fisicamente é o que tem maior estabilidade energética, porque o corpo dele não precisa exagerar para sinalizar o que está acontecendo. O campo já está ajustado, já está treinado, já sabe lidar com variações sem perder o centro. Sensação forte não é sinônimo de força espiritual, é apenas estilo de manifestação. Por isso, entender que cada pessoa sente de maneira única é fundamental para destruir a comparação. A mediunidade não foi feita para ser padronizada, ela foi feita para ser compreendida. Se o médium aprende a reconhecer a forma específica como o corpo dele responde, ele para de buscar validação externa e começa a construir confiança interna. A espiritualidade não quer que você sinta como o outro, quer que você sinta como você. A mediunidade não funciona em massa, funciona no indivíduo. Quanto mais você respeita seu próprio jeito de perceber, mais forte, estável e consciente seu caminho mediúnico se torna. A verdade é que guia não invade o médium, guia dialoga com o campo. Essa é uma das explicações mais importantes para desfazer a imagem distorcida de incorporação que muita gente ainda carrega na cabeça. Existe a ideia equivocada de que a entidade chega, entra no corpo, toma comando e expulsa a consciência do médium. Isso seria uma invasão, e invasão é desequilíbrio, não espiritualidade. Na prática energética verdadeira, nada disso acontece. Quando falamos em presença de guia, estamos falando de aproximação vibracional. O guia não entra no corpo físico. Ele encosta no campo energético e cria um alinhamento. É como duas frequências, se ajustando para tocar a mesma música. A vibração da entidade se aproxima, encontra o ponto onde o campo do médium está mais receptivo e, a partir daí, os dois se comunicam. Essa comunicação é consciente, organizada e sempre respeitosa. Para entender isso, é preciso compreender o campo energético como um espaço vivo, que sente, responde e se adapta. Quando o guia se aproxima, ele não empurra nada, ele não força a passagem, ele não ultrapassa limite. Ele apenas orienta o campo a entrar em sincronia com a vibração dele. Essa sintonia pode gerar sensações calor, leveza, relaxamento, expansão, mas nunca perda de controle. O corpo continua sendo do médium. A consciência continua presente. O que muda é o estado de atenção, não a posse do corpo.
Esse diálogo entre guia e médium funciona porque trabalham com linguagens compatíveis. A entidade se comunica através de energia e o médium traduz essa energia em sensação, movimento, voz ou postura. Não existe tomada de comando. Existe cooperação. Não existe domínio. Existe parceria. O guia aproxima a intenção e o médium forma a expressão dessa intenção no corpo. É como dançar junto. Um conduz pelo ritmo, o outro responde com o movimento. Quando essa aproximação é bem feita, o campo do médium se estabiliza. Ele respira diferente, se centra, se organiza. A presença do guia traz harmonia, não confusão. Traz clareza, não apagamento. Um médium que realmente está em sintonia com o guia não perde consciência, ele apenas desloca a atenção, deixando a percepção do guia ficar mais forte do que a própria. Mas ele continua ali. Se alguém o chamar, ele responde. Se algo estiver errado, ele percebe. Se precisar parar, ele para. A noção de que o médium sai do corpo veio de interpretações antigas e sensacionalistas, que tentavam dar aparência mística a algo muito mais simples. Em alguns estilos de trabalho, o médium reduz a mente consciente para que o fluxo do guia passe com mais força. Isso pode parecer um apagamento externo, mas não é perda de controle, é escolha interna de reduzir interferência. Ele não desaparece, ele só entrega espaço. E mesmo assim, mantém limite, mantém presença e mantém domínio do próprio corpo. A forma como o guia se aproxima também varia de acordo com o tipo de trabalho. Guias mais leves se aproximam com sutileza, quase sem manifestação física. Guias de força podem trazer postura, firmeza muscular, mudança de ritmo respiratório, mas em todos os casos a regra é a mesma. A energia se adapta ao médium, não o contrário. O guia nunca vai impor algo que o corpo do médium não tenha estrutura para sustentar. Outra verdade fundamental. Um guia sério jamais desrespeita o campo do médium. Ele sabe quando parar, quando reduzir, quando retirar a energia, quando não tocar. Se o médium está cansado, ansioso, desorganizado, o guia recua. A presença espiritual não força a passagem, porque força gera quebra. E um guia não veio para quebrar, veio para organizar. Por isso, quando se diz que guia dialoga com o campo, estamos falando de reciprocidade. O guia orienta, o médium responde. O guia vibra, o médium traduz. O guia direciona, o médium manifesta. É trabalho a dois, não submissão. É encontro de energia, não invasão. É cooperação consciente, não domínio. Quando o médium entende isso, tudo muda. Ele perde o medo. Ele para de esperar espetáculo. Ele deixa de achar que incorporação é desmaio ou perda de si mesmo. Ele entende que o corpo é dele, sempre. E por ser dele, é ele quem sustenta o trabalho, não o contrário. A espiritualidade só entra onde existe respeito, consciência e permissão. Guia não toma o corpo. Guia trabalha ao lado. E é justamente isso que torna a mediunidade tão humana, tão segura e tão natural. O corpo fala antes da mente entender. E essa é uma das bases mais importantes da mediunidade e também uma das menos explicadas. Quase tudo o que acontece energeticamente
começa no corpo, muito antes de virar pensamento consciente. O organismo percebe vibração, densidade, presença, aproximação e mudança de campo com uma rapidez que a mente não tem. Por isso, a maioria dos sinais mediúnicos não começa como intuição espiritual, começa como sensação física. Pressão na cabeça, por exemplo, é uma resposta comum, não é dor espiritual como muita gente diz. É um ajuste do campo superior quando a energia ao redor muda. Às vezes, é só o corpo tentando expandir o campo para receber uma vibração nova. Em outras, é apenas tensão acumulada do dia que se mistura com a presença energética e cria essa pressão característica. Não é sobrenatural, é fisiológico e energético ao mesmo tempo. Calor também é sinal frequente. O corpo esquenta porque energia mais elevada acelera o fluxo interno e o sistema nervoso responde ampliando a circulação. Isso pode aparecer nas mãos, no peito, no rosto ou no corpo inteiro. Não significa incorporação, não significa entidade entrando. Significa apenas que o campo está se abrindo, expandindo ou sendo tocado por uma vibração mais forte. O calor é só o corpo ajustando o que chega. A leveza tem outra função. Quando o corpo fica leve, solto, como se estivesse flutuando, geralmente é porque o campo está limpando o excesso de tensão. A energia do guia facilita essa liberação e o médium sente como se um peso tivesse saído. Não é milagre, é o corpo soltando o que estava travado, é respiração reorganizando, é vibração entrando em equilíbrio. O corpo sempre responde primeiro, a mente só percebe depois. Formigamento é outra reação comum. Isso acontece quando o campo se movimenta mais rápido, especialmente quando o médium está em processo de alinhamento. A energia gera microestímulos no sistema nervoso periférico e isso vira formigamento na pele. Muita gente acha que isso é sinal de incorporação, quando na verdade é apenas o corpo respondendo ao fluxo energético. Tontura também ocorre, mas raramente é espiritual. A maior parte das vezes tem relação com respiração, ansiedade, postura ou baixa oxigenação. Quando energia forte se aproxima, o corpo pode alterar a forma como respira e isso gera tontura. Não é guia puxando o médium, é o corpo se ajustando a algo que ainda não entende. E aqui está o ponto mais importante. O corpo fala primeiro para proteger. Ele avisa antes de qualquer desorganização. Ele sinaliza antes de qualquer sintonia profunda. O corpo tenta mostrar ao médium que algo mudou, mesmo que a mente ainda não saiba o que é. Quem aprende a ler esses sinais consegue diferenciar energia de emoção, ansiedade de intuição, espiritual de físico. A leitura do corpo é a chave da clareza mediúnica. É por isso que o iniciante se confunde tanto. Ele sente uma mudança, mas não sabe se é espiritual ou emocional. E por não saber, cria a interpretação errada. Acredita que tudo é guia. Acredita que tudo é incorporação. Acredita que tudo é recado. Mas o corpo reage a qualquer estímulo, pensamento, emoção, cansaço, ambiente, energia. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é psicológico. Às vezes, é mistura dos dois. Quando a pessoa aprende a observar o corpo com calma, sem pressa de interpretar, ela vê padrões.
Ela percebe que certas sensações vêm sempre quando está cansada, outras aparecem quando está ansiosa. Outras realmente acompanham a aproximação de guia. Diferenciar isso é treino, não dom. O corpo ensina, a mente aprende depois. A mente sempre chega atrasada na experiência energética. Ela precisa de linguagem, de lógica, de explicação. O corpo não. O corpo sente, traduz e reage. É por isso que muita gente tem sensação espiritual antes mesmo de acreditar em espiritualidade. O corpo não espera a sua opinião. Ele responde ao que existe. O campo percebe movimento e avisa antes que a mente organize o pensamento. Com o tempo, o médium que aprende a escutar o corpo ganha autoridade interna. Ele confia em si. Ele sabe quando é dele e sabe quando não é. Ele sabe quando a energia está leve, quando está pesada, quando está organizada e quando está atrapalhada. Ele entende que o corpo é o primeiro instrumento da mediunidade, não o último. Reconhecer isso muda completamente o caminho espiritual. A mediunidade deixa de ser mistério e vira observação, deixa de ser medo e vira compreensão. O corpo fala, o campo traduz, a mente interpreta. Essa é a ordem natural da sensibilidade. Para quem está começando na mediunidade, a primeira orientação prática é simples. Não se assuste com o próprio corpo. A maior parte das sensações que aparecem no início não são perigosas, não são ataque espiritual e não significam que algo tomou conta de você. Elas são apenas sinais de que o campo energético está tentando se ajustar a uma percepção nova. O medo só aparece porque a pessoa não entende o que está acontecendo. Se ela conhecer os sinais, o medo diminui e a confiança cresce. A segunda orientação é aprender a observar o corpo sem pressa de interpretar. Iniciantes têm a tendência de tentar rotular tudo. Calor vira guia, formigamento vira incorporação, peso vira demanda. Isso atrapalha muito, porque cria expectativa e confusão. O correto é observar primeiro, entender depois. Respiração mudou? Só observe. Ficou leve? Observe. Sentiu pressão na cabeça? Observe. Não tente dar significado imediato. A mediunidade nasce da percepção. A interpretação vem com o tempo. Outra orientação essencial é organizar o emocional. Um campo desorganizado não sabe diferenciar emoção de energia. Quem vive ansioso, acelerado, tenso ou descontente percebe tudo de forma exagerada. E isso leva a muitos erros de leitura. O iniciante precisa aprender a respirar de verdade, respirar fundo, soltar o ar devagar, ajustar o ritmo. Só isso já muda a forma como o corpo traduz a energia. A respiração é a primeira ferramenta de alinhamento. A organização da vida prática também é parte da mediunidade. Muita gente acha que espiritualidade está acima do cotidiano, mas é o contrário. O cotidiano sustentado organiza o campo. Dormir o suficiente, comer de forma equilibrada, hidratar o corpo, ter rotina, tudo isso melhora a percepção espiritual mais do que qualquer ritual complicado. Um campo cansado se confunde. Um campo descansado enxerga com mais clareza. Outra orientação é aprender a identificar gatilhos pessoais. Cada pessoa tem pontos sensíveis que influenciam a energia. Cansaço acumulado, excesso de responsabilidades, irritação, conflitos, preocupações.
Quando o médium iniciante reconhece seus gatilhos, ele sabe quando a sensação é emocional e quando realmente é espiritual. Isso evita sustos, paranoias e interpretações erradas. Autoconhecimento é parte da mediunidade. Também é importante entender que mediunidade não é urgência, não é corrida, não é competição. O erro de muitos iniciantes é querer sentir rápido, incorporar rápido, evoluir rápido. Essa pressa cria tensão e tensão fecha o campo. Mediunidade funciona melhor quando a pessoa permite o processo, não quando força. Quanto menos a pessoa tenta controlar o que sente, mais claro o corpo responde. Outra prática valiosa é manter um pequeno diário energético. Não é diário emocional, é diário de observação. Anotar que horas sentiu, o que estava fazendo, como estava o corpo, o que mudou antes e depois. Com algumas semanas, padrões aparecem. A pessoa vê claramente o que é dela, o que é emocional, o que é energético e o que é apenas consequência de rotina. Esse registro acelera o aprendizado. Para não se assustar, o iniciante precisa entender que energia não machuca. O que machuca é a interpretação errada. O campo energético responde a estímulos o tempo inteiro, não só espirituais. Quando a pessoa entende isso, ela para de achar que qualquer sensação é presença espiritual intensa. Ela percebe que muita coisa é natural e isso dá segurança. Outra orientação prática é aprender a fechar o campo. Não é ritual complicado, é foco. 2 minutos respirando, trazendo a atenção para o próprio corpo, imaginando o tronco preenchido de força e se reconectando com o presente. Essa prática simples evita a sobrecarga energética, principalmente depois de ambientes pesados ou de sintonia mais profunda. Fechar o campo não é trancar energia, é reorganizá-la. Por fim, a pessoa que está começando precisa entender que mediunidade não é sobre sentir, é sobre saber lidar com o que sente. Não é sobre emoção intensa, é sobre estabilidade. Não é sobre ver entidade, é sobre entender energia. A mediunidade é construída, não recebida pronta. E quanto mais a pessoa aprende a escutar o corpo sem medo, mais natural tudo se torna. O iniciante que segue essas orientações não só evita sustos, mas também constrói a base de um caminho espiritual saudável, equilibrado e consciente. Então é isso, meus filhos. Se você chegou até aqui comigo, nesse nosso primeiro encontro no Mesa de Terreiro, já deu para perceber que muita coisa que contam sobre a mediunidade é exagero, invenção ou só repetição do que ouviram sem entender. Hoje a gente quebrou as mentiras que mais atrapalham quem está começando. Essa história de que mediunidade é dom para poucos, que guia toma o corpo. Que se você não sente nada, então não tem nada. Ou que ser médium é carregar sofrimento como se fosse obrigação espiritual. Tudo isso é peso que não pertence à mediunidade de verdade. Mediunidade é natural, meus filhos. É humana, é viva. E acontece de um jeito diferente em cada pessoa. Tem gente que sente no corpo, tem gente que sente no pensamento, tem gente que acha que não sente nada, mas sente, só não aprendeu a escutar ainda. O corpo fala antes da mente entender. E se você observar sem medo, vai ver que ele já vinha avisando há muito tempo. Agora, mais importante que entender a mediunidade é saber lidar com ela, saber respirar, saber organizar a própria rotina,
saber quando é energia, quando é emoção e quando é só cansaço mesmo. Ser médium não é ser especial, é ser responsável com o próprio campo, com o próprio corpo, com o que você sente, com o que você faz com aquilo que sente. E para encerrar esse episódio, eu quero te dizer uma coisa com toda a firmeza de quem já viu muita estrada. Você não precisa entender tudo de uma vez, não precisa sentir tudo de uma vez, não precisa correr. O que você precisa é aprender a reconhecer o que é seu, o que é verdadeiro e o que foi colocado aí dentro por medo, por trauma ou por ignorância dos outros. Em nossa lojinha saravazinho.com.br temos um livro chamado Umbanda Quântica. Se você quer entender mais sobre o mecanismo da energia na mediunidade, vai gostar. A gente ainda vai conversar muito por aqui. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre as primeiras experiências reais da mediunidade. Não aquelas inventadas ou decoradas, mas as verdadeiras. Aquelas que ninguém explica direito quando o corpo começa a reagir, quando o campo dá sinal, quando você começa a se perguntar, será que isso é espiritual? Eu vou te mostrar como reconhecer o que é vibração e o que é emoção. Como não confundir ansiedade com intuição. E como começa, de verdade, a aproximação dos guias no campo de um médium. Vai ser um episódio direto, com exemplo, com orientação clara e com aquele jeitinho que você já conhece, sem misticismo, sem floreio, só a energia como ela é. Agora respira, solta o ar devagar e deixa tudo que não te serve ficar para trás. A gente se encontra no próximo episódio. E agora vamos deixar uma musiquinha de nossa equipe para você relaxar. Saravá! Umbanda, força que me guia, meu axé de todo dia. Umbanda, luz que não se apaga. Eu cheguei de alma cansada, coração na escuridão, sem saber que havia estrada pra curar a solidão. Mas a porta se abriu, um tapete de arruda no chão, e a voz do meu guia me trouxe a razão. No balanço do mar de Iemanjá, na força do vento de Ançã, eu fui lavar a dor, a mágoa, o que não me servia mais. Hoje eu só canto a paz. Saravá, Umbanda, meu terreiro, meu lugar. Aqui a fé me levanta e me ensina a caminhar. A todos os orixás, meu profundo axé. Pela força dos guias eu digo, eu tenho fé. O meu preto velho sal do vovô me mostrou que a humildade é o único amor. Meu caboclo flecheiro com sua linha e seu poder me ensinou a lutar, a sobreviver. Na cachoeira de Oxum eu encontrei o ouro que brilha na alma, a lei que aprendi a adorar, a mágoa, o que não me servia mais. Hoje eu só canto a paz. Saravá, Umbanda, meu terreiro, meu lugar. Aqui a fé me levanta e me ensina a caminhar. A todos os orixás, meu profundo axé. Pela força dos guias eu digo, eu tenho fé. Oh, me defende com sua espada.
escuridão se transforma em canto, em cada lágrima que virou encanto.